Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta, eu sou a professora Simone. Vamos dar continuidade na nossa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Nós vimos na aula anterior sobre a utilização das linhas de desenhos técnicos, né? A gente viu bastante sobre aquelas linhas da NBR. Hoje a gente vai ver essas linhas sendo utilizadas nos projetos. Então, vamos ver. A gente já viu essa planta aqui, esse desenho naquela aula sobre pranchas. Então, a gente vai ver agora uns detalhes dela. Então, a gente pode ver aqui, para começo da nossa conversa, primeiro a linha contínua. Lembra que a linha contínua, ela é uma linha forte de espessura de aproximadamente 0,4 milímetros, né? E ela serve aqui para mostrar para você onde estão as paredes. Então, essas linhas aqui, essas linhas contínuas, elas estão indicando que aqui existem paredes, não é? A outra linha que a gente pode ver aqui nesse desenho são as linhas de cota. Lembra que eu falei que essas linhas de cota, elas podem ser vermelhas ou elas podem ser pretas também, acompanhando o desenho? Então aqui a gente vê as linhas de cota, né? E vemos também a linha de corte. Essa linha de corte aqui a gente não tinha falado ainda, mas ela indica pra gente que vai ter um outro desenho. Aqui a gente está olhando uma planta baixa. Essa representação aqui indica pra gente que vai ter um outro desenho que vai mostrar pra gente essa parte daqui. Olha só, essa seta tá indicando pra cima, né? Então, o outro desenho, a gente vai ver essa sala aqui pelo lado de dentro e uma vista vertical, né? Então, a gente vai ver aqui a parede, vamos ver uma abertura aqui e aqui do lado de fora a gente vai ver uma janela, né? Então, é isso que essa linha de corte indica. Tem essa outra linha aqui que também passa por dentro da sala, também é uma linha de corte, mas nesse corte, nesse pedaço aqui do desenho, a gente vai ver só uma parede, porque não tem nenhuma abertura, não tem nenhum detalhe, né? Então, ela indica pra gente exatamente isso. Então, o desenho que a gente vai ver, essa linha que está indicando para a gente, vai ser um corte mais ou menos assim. Então, isso daqui a gente não vai entrar no detalhe do corte. É só para a gente indicar para você entender que aquela linha está te dizendo que isso daqui vai ser representado. E aí ela está te falando que esse corte aqui está acontecendo nessa altura aqui da sala, aqui pertinho do final. Entende? Então, aqui você vê a parede, você vê aquela abertura e a janelinha lá do lado de fora. Então, é para isso que essa linha de corte serve, para indicar onde que você vai cortar, para você ver esse projeto aqui de forma vertical. Aqui também a gente vê que também tem as linhas de cota, né? Também está cotado aqui, mas a gente vai ver essas informações depois na aula sobre cortes. Aqui a gente vê as linhas de contorno, que a gente viu que são aquelas linhas mais fortes, também são linhas contínuas, né, grossas. E a gente pode ver também as linhas tracejadas. Lembra que eu falei para vocês que essas linhas tracejadas, elas aparecem quando existe alguma coisa abaixo do plano que está sendo mostrado no desenho. Então, essa planta aqui que a gente está vendo é uma planta de cobertura. A gente está vendo aqui o contorno da cobertura, a indicação das telhas, da caída das telhas, e essa planta está te informando também que aqui embaixo existe uma parede. Então, se a gente observar aqui, ó, tá bem pequenininho, mas depois a gente amplia. Aquela parte do desenho está exatamente aqui. Ela está aí mostrando essa parte da cobertura. E embaixo dessa cobertura tem as paredes. Então, aqui nessa planta de cobertura, você está vendo não só o contorno da cobertura, as telhas, mas vocês também estão vendo onde estão as paredes localizadas embaixo dessa cobertura. Por isso, essas linhas tracejadas. E também as linhas de cota. A linha de cota aparece praticamente em todos os desenhos técnicos. Aqui a gente vê, né, as linhas de cota. Aqui eu gostaria de chamar a atenção que as linhas de cota, elas devem estar preferencialmente sempre fora do desenho.
Então elas sempre vão se prolongar para fora do desenho. Às vezes, não tem como fazer isso, então elas ficam por dentro mesmo. Por exemplo, nesses daqui, que não teria como puxar para fora. Mas essas linhas de cota, elas geralmente vão estar para fora, para não atrapalhar a visualização, para não confundir, né? Então, elas são preferencialmente para o lado de fora do desenho. A gente vê também, nesse cantinho aqui, ó, que tem uma linha de projeção. Aqui mais ampliado, a gente vê que aquele tipo de linha que a gente viu que é a linha e o ponto. Aqui ele tá certinho, tá vendo? A linha e o ponto, todos com o mesmo distanciamento e no mesmo alinhamento. Então, essa linha de projeção aqui, ela já está te indicando que existe alguma coisa acima desse plano que você está vendo. Então, naquela linha tracejada que a gente viu na planta de cobertura, ela estava te indicando que tinha alguma coisa abaixo. Essa linha aqui, que já é traço e ponto, ela indica que tem alguma coisa acima. Então, essa área aqui, ó, ela provavelmente tem uma cobertura, ou tem um patamar superior. De qualquer forma, é uma área coberta, entende? Então, essa é a linha de projeção, porque tem alguma coisa acima desse nível aqui que você está enxergando. E por fim, a gente vai ver a linha de interrupção. Lembra que eu falei que a linha de interrupção, ela acontece quando tem alguma representação a ser feita de algum elemento muito extenso, que por algum motivo não vai caber na folha ou não é relevante. Então aqui a gente tem um murinho, é um muro mais baixo, por isso ele está diferente, numa tonalidade diferente, né, numa espessura diferente, porque aqui a gente está vendo uma planta cortada. A gente vai falar sobre planta baixa e a gente vai entender o que é esse corte. Mas a gente está vendo essas linhas que estão bem grossas, quer dizer que elas estão bem próximas da gente. Já essas daqui, elas são mais baixas, elas estão mais longe dos nossos olhos. Então, elas são representadas com uma espessura mais fina, né? A mesma coisa acontece aqui nas esquadrias. A gente vai ter também uma aula só falando sobre as esquadrias. Mas eu só queria chamar a atenção para isso. A parede, a espessura da parede, ela é mais grossa, por isso, ela está mais perto da nossa vista. E essas outras aqui, elas estão mais baixas, por isso elas estão mais finas. De qualquer forma, esse muro aqui, ele é um muro que, ó, daqui até aqui, ele tem 13 metros. É isso que a linha de cota está me falando, que daqui até aqui tem 13 metros. Mas a gente observa aqui do lado que tem uma parede com quase 4 metros de comprimento. Se a gente vê aqui, esses quase 4 metros aqui, ele tem quase essa mesma distância. Então, alguma das duas informações está errada. Na verdade, não está errada. É para isso que serve essa linha de interrupção. Então, eu estou te falando que aqui, esse muro tem 13 metros. Mas se eu fosse colocar 13 metros de muro, não ia caber na minha prancha. E também é um muro que não tem nenhum detalhe, não tem nenhuma informação relevante. Então, eu corto, diminuo esse prolongamento, diminuo esse comprimento e te informo na cota que daqui até aqui existem 13 metros, entende? Então, essa linha de interrupção permite que você diminua esse comprimento sem afetar a viabilidade, a credibilidade do seu projeto, certo? Então, quando tiver essa linha de interrupção, o que vale é a linha de cota e não a proporção entre eles. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, aquele escalímetro, você tem que ter cuidado com essas linhas de interrupção. Quando você colocar o escalímetro aqui, obviamente não vai dar certo. Mas se você verificar nos outros lugares, se estiver com a indicação correta da escala e impresso na escala correta, então essas daqui vão bater, essa daqui não. Justamente por causa dessa linha de interrupção, ok? Então, essas são as linhas que a gente viu lá na NBR, aqui aplicadas nas plantas, nos projetos. Então, na próxima aula, a gente começa a ver, então, a utilização das cores nos desenhos técnicos, ok? Espero que vocês tenham entendido. A gente volta na próxima aula falando sobre as cores. Um beijo para vocês, até lá. Tchau, tchau.